Esta é a 9ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Agora conversaremos sobre o trabalho e a formação do tecnólogo, da tecnóloga em construção civil. Estão aqui para conversar conosco a Elizabeth Neves Cardoso, que é graduada em Tecnologia da Construção Civil na modalidade Edifícios, é mestre em Engenharia de Produção pela USP, é licenciada em Pedagogia para disciplinas da área técnica, é professora de Planejamento da Construção Civil da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FATEC São Paulo. E o Leandro Macedo de Mesquita, que é tecnólogo em construção civil pela FATEC. Trabalha na Clima Up, ou Clima UP, que é uma instaladora hidráulica. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos iniciar com uma situação inusitada, diferente ou até engraçada do trabalho deste profissional. Quem gostaria de começar? Bom, eu acho que eu poderia começar contando como um caso, né? Como foi que surgiu o curso de Tecnologia em Construção Civil na modalidade Edifícios em São Paulo, que é o pioneiro. Isso surgiu lá nos anos 60, quando, antes disso, o então governador Abreu Sodré, em viagem pelo mundo, percebeu que muitas das universidades davam muito valor aos cursos de tecnologia, e nós aqui no Brasil ainda estávamos pensando aí só em engenharia, advocacia, filosofia, e ele resolveu, então, formar uma comissão para modernizar os cursos. E quando o prefeito pedia para ele algum curso de bacharelado, ele falava, gente, precisamos nos modernizar, vamos fazer uns cursos de tecnologia, uns cursos tecnológicos. E essa comissão conseguiu apresentar para ele um projeto muito bom, muito consistente, e em 1970 ele inaugura a FATEC, o curso, né, na realidade não foi a FATEC que ele inaugurou o curso de Construção Civil e Edifícios, dando a primeira aula. E em 72 formamos a primeira turma de tecnólogos em construção civil na modalidade Edifícios. Muito bem. E você tem também um caso, Leandro? Bom, não é tão engraçado, é apenas um caso simples, né? Mas em 2014 eu tive a oportunidade de gerenciar algumas construtoras e uma certa quantidade de profissionais também, eram diversas outras empresas, e a gente tinha um cliente muito importante, é uma empresa que é a maior produtora de proteína animal no mundo, tanto em 2014 como hoje também, é uma empresa que tem diversos braços aí, na área de indústria, na área de caminhões, enfim, na área animal, né? E a gente conheceu aí os diretores numa visita totalmente esporádica na obra, mas foi um sucesso, foi um grande sucesso, aliás, inclusive profissional, a gente conseguiu uma certificação, e passados os anos eu realmente conheci mais sobre essa empresa, né? A empresa JBS Friboi. Então foi uma experiência muito boa para mim, fazer o centro empresarial deles, e me trouxe bastante respaldo profissional. Então foi bem bacana conhecer a alta diretoria deles, inclusive os donos, né? Muito bem, que bom. Então, vamos falar o que faz um tecnólogo ou uma tecnóloga em construção civil? Qual é o trabalho dele? Bom, o perfil do tecnólogo em construção civil, na modalidade edifícios, ele está habilitado a planejar, administrar, executar obras de edifícios e correlatas, né? Ele pode fiscalizar o serviço, ele tem competência para elaborar orçamento, memoriais descritivos, especificar material, realizar controle de qualidade, conduzir trabalhos técnicos, gerenciar equipes e está capacitado para executar desenhos técnicos, inclusive com auxílio de computador, né, o CAD ou o BIM hoje, né, dimensionar instalações de ar-condicionado, elevadores, escadas rolantes e desenvolver projetos estruturais de concreto para edifícios. Esse é o perfil dele oficial, vamos dizer assim.
E você, Leandro, o que você faz como tecnólogo? Maravilha. Bom, obviamente todas essas questões levantadas pela Beth são realmente pertinentes. Eu diria que o curso ele é muito denso e ele realmente prepara tecnicamente. Enfim, o que eu sempre atuei desde 2012 na minha tão sonhada formação. Sempre trabalhei com gerenciamento de obras, né, onde que o cliente entrega um projeto e eu tenho que desenvolver esse produto para ele, né, no caso o projeto, em todas as suas esferas, no planejamento, no orçamento, na condução da obra, contratos, desenhos, enfim, todas essas esferas que a Elizabeth também descreveu. Atualmente, eu estou na parte de sistemas prediais, que é uma das obras que contempla na matriz o conhecimento, né, na nossa formação. Então, hoje, eu desenvolvo novos negócios para a empresa ClimaUp dentro da esfera de hidráulica geral, né? Então, orçamentos, projetos, o planejamento de obra, o pagamento, a qualidade, né? E, enfim, a grande entrega da obra, onde que a gente pode almoçar e celebrar juntos aí mais uma vitória. Muito bem. Que é a parte que eu mais gosto, né? É mesmo? O final. Então, eu oriento jovens, né, que estão escolhendo profissão, e quando a gente pega os materiais informativos, quer ser descritivos das faculdades, ou guias gerais, né, que existem sobre as profissões, não fica muito clara a diferença entre o tecnólogo e o engenheiro. No caso, o engenheiro civil e o tecnólogo em construção civil. Como é que vocês caracterizariam essa diferença? Qual é a diferença entre um engenheiro civil, de execução de obras, por exemplo, e de um tecnólogo? Eu vou falar como professora, sou tecnóloga também, né? Mas eu sou professora do curso, então eu vou falar como professora e depois o Leandro pode falar aí como profissional da área, né? Porque eu atuo na área da docência, né? Mas a diferença entre o tecnólogo e o engenheiro, primeiro que o tecnólogo ele tem uma especificidade. Ele é tecnólogo em construção civil na área de edifícios. Enquanto que o engenheiro, como eu disse, caracterizando o curso, né, ele estuda túneis, pontes, viadutos, diversos assuntos de forma geral, e depois que ele sai da escola, ele se especializa em alguma coisa através da prática, ele procura outros cursos e tal. O tecnólogo não, ele tem a prática dentro da escola, e ele vê a parte de edifícios, ele não vê pontes, viadutos. Se ele quiser fazer pavimentação, é um outro curso. Se ele quiser fazer mecânica, sei lá, é um outro curso. Então, tem uma especificidade dentro do curso. E ele vê a parte teórica de edifícios, só edifícios, e a parte prática. Então, nós temos diversos laboratórios que levam essa experiência prática, vamos dizer assim, para ele. Além de muitas visitas técnicas, hoje não mais, né, por conta da pandemia aí, mas e também por algumas dificuldades impostas pelas obras, seguranças e tal, mas a gente faz muita visita técnica em obra, os professores levam para ver situações, e muita coisa desenvolvida no laboratório da escola. Nós temos laboratório de materiais de construção, temos laboratório de práticas construtivas, temos o laboratório de CAD, temos laboratório de hidráulica, de elétrica, então tudo isso leva o aluno a uma prática que no curso de engenharia não tem. Essa é a minha visão. Como é que você vê, Leandro? Você tem relação com engenheiros no seu trabalho concreto? Sim. Sim, exatamente. A minha percepção, ela é um tanto mais vivida do que o da Beth, porque eu posso falar por experiência de causa, né? Eu continuei os meus estudos, eu fiz extensão em engenharia, eu também sou engenheiro, eu também fiz especialização em qualidade e produtividade na Poli, na USP, foi um período longo, né, na Poli, de especialização. Dentre as qualificações que eu fiz,
Essa é uma informação pessoal e particular minha, a mais densa e a que mais me qualificou para o mercado de trabalho, sem dúvidas nenhuma, foi a formação de tecnólogo em construção civil, modalidades e edifícios. Então, é um curso, como eu falei previamente, é um curso denso, porque a qualificação técnica, né, a especificidade, que foi o termo que a Beth usou, ela é realmente grande, realmente grande. Não consegui terminar o curso na velocidade que eu gostaria, eu fiz algumas vezes a matéria da Beth, e eu consegui sair formado, né, mas com um ano e meio de tecnólogo, estudando na faculdade, eu já tinha uma profissão, eu tinha um desenvolvimento muito bom, junto com todos os profissionais do ecossistema da construção civil, tanto arquitetos como engenheiros, técnicos, enfim. Então, hoje, passado 15 anos de estudo, eu percebo a densidade e o efeito que o curso fez para mim como totalmente benéfico, né? Então, eu não saí tão generalista como pode ser uma formação de uma engenharia. Cada escola de engenharia tem uma matriz de conhecimento, né? Cada bandeira de faculdade tem uma característica, o pessoal do Mackenzie, USP, GB, enfim, o que é normal, assim como o tecnólogo também, mas eu consegui dar resultados muito rápidos na minha vida profissional, e isso me ajudou imensamente. Então, as minhas complementações que eu tive, foi porque eu tinha um sonho de ser o profissional mais qualificado possível, mas humanamente é um pouco difícil isso acontecer. Então, eu diria que é um curso bom e que a gente consegue uma especialização rápida, né? Obviamente, a gente não abrange todo o tema, como a Beth falou, no caso, se comparar na engenharia, mas ela é bem propícia, eu diria, pela uma estratégia de crescimento do país. Eu acho que isso aplicado em massa na população, um sistema de tecnólogo, de educação, nós podemos colher fruto numa revolução cultural e estudantil aí, o mais rápido possível para o nosso tão querido Brasil, não é? Só complementando, só complementando o que falou, é a resposta que a gente tem do mercado, é isso que ele disse, o tecnólogo sai da FATEC, às vezes até antes de sair, ele arruma um emprego e ele já está trabalhando, ele está pronto para o trabalho, ele já pode ser colocado na obra, ele já pode fazer o planejamento, ele faz o orçamento, ele já se inteirou de tudo, ele consegue trabalhar no laboratório de materiais, fazendo ensaio de concreto e tal. E o que a gente vê, o que se comenta quando a gente faz pesquisa, né, no mercado de trabalho, é que o engenheiro demora, a diferença, né, que o engenheiro demora um pouco, ele sai assim, teórico demais, né, sabendo de tudo um pouco, mas ele não tem a prática e a expertise que o tecnólogo tem quando ele sai da FATEC pronto para o mercado de trabalho já. Mas ainda é o engenheiro que assina a obra, né? Quer dizer, o tecnólogo não tem essa atribuição, não é? Esse é o problema que a gente tem na nossa profissão. Quando a FATEC foi criada lá, que eu te disse que a primeira turma saiu em 72, ela tinha todas as atribuições. Em 73, o CREA cortou essas atribuições. E a gente tem uma luta constante com isso. Até hoje a gente tem lutado. E você vê a incoerência da coisa, que quem faz um técnico de nível médio, por força de lei, eles conseguiram uma lei, é maior que o CREA, que eles podem assinar até 80 metros quadrados. E o tecnólogo que faz a graduação em tecnologia, que tem cálculo estrutural 1, 2 e 3, e resistência dos materiais e tal, não pode assinar nenhum metro quadrado. Então, quer dizer, é uma incoerência de mercado, né? Que acontece muito, né? Pois é. É uma luta que tem há 50 anos, né? Mas o CREA, que dá atribuição, ele tem lá, sei lá quantos membros, mas são 50, de 50 membros que tem, eu não sei, 49 são engenheiros e um é tecnólogo, então é meio difícil a gente conseguir, mas a gente está lutando até hoje. E esse profissional, ele é um profissional que fica mais na frente do computador ou fica na obra?
Então, eu acho que o profissional tem toda uma gama de possibilidades. Você tem aquele que fica no escritório, que trabalha, por exemplo, com orçamento, planejamento vai para a obra, mas que trabalha com especificação, orçamento, memoriais descritivos, esse está no escritório, né? Mas pode acompanhar a obra. E tem aquele que é o que gosta de ir na obra, que pega a rede de planejamento, o cronograma, vai na obra acompanhar. Supervisionado por um engenheiro, ele pode tocar a parte de concreto, né? No papel ele tem que ter um engenheiro assinando, né? E ele tem essa parte acadêmica, que foi a que eu segui. Eu trabalhei 14 anos com orçamento e planejamento no escritório Figueiredo Ferraz, que era um escritório muito grande na época, e depois me dediquei ao ensino. Então, quer dizer, ele pode se dedicar ao ensino, à pesquisa, ele pode escolher trabalhar só com cálculo dentro do escritório, ou ele pode atuar na obra também, como dirigindo equipes, por exemplo. E no seu caso, Leandro, como é que acontece essa parte? Legal. Bom, talvez a minha fala distoie um pouquinho da Beth, mas desde 2017, 2008, nós temos sido encarados dentro da obra de igual para igual. Né? Isso é bom. Então, eu sempre me dediquei aos meus esforços a conhecer o máximo possível de planejamento e práticas de construção civil, né? Então, eu sou dessa parte do tecnólogo que é mais linha de frente de obra, produção mesmo, chega com o pé sujo de barro, né? E é onde que a gente consegue realmente dar soluções o mais rápido possível, que às vezes o projeto não viu. Mas sempre respondi a coordenadores gerais de obra, a diretores, né? Hoje na empresa eu coordeno alguns braços da empresa nisso, né? Então não vi alguma falta de desenvolvimento com os meus amigos aí, aliás, são bem divididos, né, o pessoal do escritório, o pessoal mais sujo de barro, então eu diria que é 50-50 aí as nossas divisões, então tem sido uma experiência boa e tem sido legal, sim, no desenvolvimento. Então, o que o Leandro falou, é bom, só para eu complementar, é o seguinte, é o que eu falo para o aluno. O aluno, às vezes, fica assim, professora, será que eu vou conseguir? Gente, o pessoal está estudando e está vendo o problema, ele não vê a facilidade. Então, alunos como, por exemplo, o Leandro e outros alunos que a gente tem já formados, se dão super bem no mercado, é só botar a cara e ir lá. O que não pode é sair da escola com aquele mimimi, né? Isso eu não quero botar o pé na obra, né? Então, você tem todas as possibilidades. Se você não quer colocar o pé da obra, faça carreira no escritório, faça carreira no ensino, entre para pesquisa, você pode fazer mestrado, doutorado. E o Leandro, cá entre nós, ele era um aluno, como ele mesmo disse, ele ficou várias vezes, e ele é um aluno que, de repente, ele teve um estalo, não foi isso, Leandro? Ele viu o quanto era bom a escola, ele aproveitou o máximo, e desde que ele saiu da FATEC, ele tem sido um profissional que está sempre sendo chamado para dar palestra na escola, para dar motivação, para falar da carreira dele, porque ele acreditou que é o mais importante em qualquer carreira, você acreditar em você mesmo. Me permita só complementar, Beth. Dica. Eu me lembro muito claro mesmo, nas nossas últimas aulas da faculdade, em que eu tive as aulas com a Elisa Takahashi, né? E ela trouxe praticamente o encerramento ali do nosso curso, né? Eu estava me segurando ali para não chorar, porque eu gostava bastante do ambiente da escola, da faculdade. E ela trouxe uma motivação, stay hungry, stay foolish. Se eu não me engano, foi uma citação muito bacana, icônica, em alguma faculdade nos Estados Unidos. Se eu não me engano, foi um dos próprios criadores ali da Apple, né, que falou, né, isso daqui é o mais perto que eu cheguei de uma formação superior, mas stay hungry, stay foolish. Era mais ou menos a tradução assim,
esteja sempre com muita fome de aprender, esteja sempre com muita vontade. Se passaram alguns anos da minha formatura, graças a Deus, e eu consigo sentir no meu coração as sensações desse fechamento, né? Então, eu estudei muito, infelizmente eu não era o estudante mais brilhante que eu gostaria de ser, mas hoje é um grande profissional, olha aí. Obrigado, Beth, mas sobrava muita força de vontade, né? Quantos e muito anos suor. Esse curso é São proposto para ser realizado? Quantos? Não, são 3, desculpa. São 3. O Leandro... São 3 anos. São 3 anos. 3 anos. São 2.400 horas, 2.880 horas aula, 2.400 horas. E quem é o aluno que procura esse curso? É um aluno que já fez técnico? É um aluno que caiu de paraquedas, sabe onde está entrando, já tem outras experiências? Como é que você avalia, Beth, Elizabeth? Olha, a gente tem de tudo. A gente fez uma pesquisa um tempo atrás, a gente tinha quase 30% dos alunos eram oriundos de escolas técnicas, que já tinham feito edificações no técnico, né? Técnicas federais ou estaduais? Estaduais na maioria, mas federais também, mas na maioria estaduais, que é a própria ETEC, né? Escola Técnica. Então, era quase 30%. Os outros 70%, 5% é de gente que já fez alguma faculdade, sabe? Tem engenheiro, tem arquiteto, tem gente que fez administração e está fazendo FATEC, e os outros 60% aí que sobram são oriundos de escolas públicas, porque a escola é gratuita, né? É do Estado, você presta um vestibular para entrar, são diversos cursos que tem lá, e eles prestam vestibular, e 60% desses 60%, eu não tenho uma estatística aí, mas eu acho que mais da metade desses 60% vem de escola pública. Eu acho que é bem mais da metade. É um aluno que sabe o que quer, sim. Eles são poucos aqueles que falam, entrei no curso errado. A gente tem muita desistência, como é que chama? Evasão, por conta, às vezes, de situação financeira, né? A gente fez uma pesquisa, por conta de situação financeira tem que parar, porque tem que ajudar em casa, ou porque a FATEC é longe, embora esteja na boca do metrô, né? E às vezes pelas disciplinas básicas, né, que às vezes desanimam um pouco o povo. Então a gente fez uma reformulação no curso, colocou algumas disciplinas mais profissionalizantes no começo do curso, como desenho técnico, fundações. Então aí já deu uma melhorada aí que ele vislumbra um pouco mais o curso. Mas no geral são alunos do ensino público. Beth, Oi. Deixa eu só complementar, claro. Por favor. Ao passo que você vai tendo mais experiência de vida, vai tendo mais, né, vivência, uma coisa que é inegável, né, o público que entra na FATEC, ele é um pessoal que realmente está bem, ele tem bastante engajamento, tá, ele chega realmente com vontade de aprender. Obviamente, a gente tem um baque muito forte nas primeiras disciplinas, porque a gente percebe que a gente não é tão genial quanto a gente imaginava, né? Então, você acaba tirando umas notas bem baixas pela exigência. Mas passa, né? Se estudar, passa. Uma outra questão também é que... já vou terminar. Uma outra questão também... Eu estudei praticamente 85% do meu tempo no período de manhã, né? E realmente chega num determinado momento, né, que a gente precisa trabalhar, as coisas mudam. Pela uma questão pessoal e social, eu fiquei praticamente 1 ano me dedicando ao trabalho. Essa é uma grande verdade, eu tinha que ter o sustento em casa também, né? Então, foi difícil, me dava vontade de chorar entre escolher trabalhar e estudar, mas é a realidade do Brasil. Passaram-se alguns anos, voltei para dar palestras em semanas da engenharia, da Unesp, Guaratinguetá. Eu fiquei 1 semana dando palestra no interior, eu também dei palestras aqui no Instituto de Tecnologia aqui de Mauá. Então, assim, stay hungry, stay foolish, né?
Suor, trabalho trazem resultados, né? Graças a Deus. A maioria do público é aquele que quer trabalhar mesmo, que é um profissional que está procurando uma profissão, ou já está na profissão, no caminho, né? E quer melhorar o seu conhecimento. Há um pouco tempo atrás, o pessoal formado em cursos tecnológicos acabava buscando uma complementação nos cursos de engenharia. Isso ocorre ainda, na maioria dos casos, ou não acontece mais? Ocorre, deixa eu só fazer uma correção. Não é uma complementação. Não, é uma outra formação. Outra formação, é uma outra formação. Então, é uma outra graduação, né? Hoje ainda acontece, por conta dessa dificuldade que a gente tem com o CREA, né, de poder assinar o projeto, ele não pode ser responsável por um projeto, e muita gente quer trabalhar por conta, construindo, né, constrói, vende, compra o terreno aqui, quer ser empreendedor. Então, por conta disso, muitos acabam fazendo ainda uma nova graduação, que é a engenharia, para poder ter essa atribuição. Teve, só como uma curiosidade, não sei se a gente tem tempo para isso, mas é rapidinho, em 2010, o CREA ia fazer uma reavaliação dessas atribuições. Era uma resolução do CREA, chamava 1010, resolução ioiô. Eles iam pegar todas as disciplinas, né, e analisar as atribuições mediante a grade curricular que o aluno tinha. Então, para fazer uma determinada atribuição, precisava ter tal coisa, e até lá o primeiro semestre. E nós achamos isso ótimo, que para a gente ia ser excelente. Só que não foi para frente. Por quê? Porque muitos engenheiros, que nem todos são existem escolas ótimas, maravilhosas, mas tem algumas que não são. E aí, esses engenheiros não teriam as mesmas atribuições que outros engenheiros de USP, de outras escolas. E eu acho que seria ótimo, seria o certo, mas infelizmente não foi para frente, isso parou, e foi um banho de água fria na gente, mas a gente está atrás dessa ioiô aí que a gente chama, que é a 1010, para ver se isso dá certo. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.